Amém, meus amados? A paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler de 1 ao 7, ok? Meus amados, infelizmente hoje o sistema religioso ele muda todo o sentido bíblico. E não é difícil da gente entender, mas o próprio sistema religioso dificulta o nosso entendimento para que a gente até mesmo desista de ler a palavra de Deus ou fique dependente deles, tá ok? Não é à toa que hoje existe muitos que se sentem mestres, que se sentem irrepreensíveis, né? Se incomodam quando são confrontados, e só eles têm razão, né? Eles entendem a Bíblia e só eles têm razão, eles sabem de tudo. E quando você encontra uma passagem que diverge deles, eles simplesmente colocam você como herege. Então é por isso que Deus ele escolheu as coisas loucas desse mundo. A gente vai falar sobre isso, tá ok? E Deus escolheu os que não são para confundir os que são. E Deus pega o sábio pela própria astúcia. Então, meus amados, nós vamos entender aqui a verdadeira obra do obreiro, ok? Lucas capítulo 10, vamos ler. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Vamos parar aqui, para a gente poder continuar depois. Já entenderam o significado do obreiro? O obreiro, na verdade, ele é aquele que fala das boas novas do reino de Deus, ok? Aquele que leva a salvação de Cristo para outra pessoa, tá? É aquele que é um dos grãos de sal que salga a terra, uma das luzes do mundo, ok, meus amados? Então hoje, infelizmente, o obreiro se tornou cargo, uma posição da igreja, do sistema religioso. Você vê hoje lá, você vai na igreja aí, qualquer igreja, eu não sei se são todas, mas todas que eu frequentei, existia esse cargo de obreiro. E na Bíblia, a gente já entende que o obreiro é aquele que leva as boas novas do reino de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo foi um obreiro, por mais que ele é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente pode afirmar isso, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 17, quando ele já começa pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o próprio Jesus é o obreiro, aquele que leva as boas novas, a salvação de Deus às pessoas, ok? Então todo aquele que transmite a mensagem da salvação, aquele que tenta convencer as pessoas do pecado a Cristo pelo Espírito Santo, ele é um obreiro, não importa se ele tem cargo na igreja ou não, tá ok? O obreiro é aquele que executa a obra, aquele que leva o Evangelho, aquele que leva a salvação de Cristo às pessoas. Tá ok, meus amados? Continuando no versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Aqui a gente já entende que esse mundo, né, jaz no maligno, e como nós somos do reino de Deus, a gente não vai ter as mesmas práticas mundanas. Então, o próprio Jesus mesmo fala que aquele que bater num lado da face, dê a outra, não é? Entre outras coisas, não tornar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, ok? E não é à toa também, para a gente executar misericórdia, ter amor ao próximo, etc. No versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que significa esse versículo aqui? É para simplesmente você
no caso, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, de que como se você fosse para uma viagem, né? Como, por exemplo, você vai tirar férias, você leva um monte de bolsa, né? Você leva roupas, você leva acessórios, entre outras coisas. Então, o próprio Jesus que está dizendo para você não levar nada disso, para você ir e transmitir a mensagem do reino de Deus, a salvação de Cristo, ok? E a segunda parte e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aqui não é para você ser um mal educado, tá ok, meus amados? Mas é simplesmente para você não se desviar do foco, até porque, até mesmo se você saudar, por exemplo, oi, tudo bem, como é que tá, e aí? E você acaba se desviando, né? Você conversa, fica ali conversando e você perde o foco ali do negócio. Então o saudar é isso, quando você sauda uma pessoa e você para conversar, para bater papo, fica aí no dia. Não é o saudar de bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso não, tá? No 5, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. No 6, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O que Jesus quer dizer com isso aqui? Ora, se eu entro na sua casa, e na sua casa tem 3 pessoas, você e mais 2, e nas 2 pessoas que estão contigo não me receber, ou seja, não quer nem saber ali de me ouvir e tal, cada um vai para um cômodo, mas você me recebeu, você está a fim de me ouvir, então eu vou repousar a minha paz em você, ok, meus amados? No 7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem. Ou seja, não é para você chegar na casa lá e perguntar: o que tem para comer aí? Não, não é isso não, é o que for oferecido. Contanto que na segunda parte é ser confirmado isso, que Jesus diz o seguinte: pois digno é o obreiro do seu salário. Tem uma confusão aqui, tá ok? Então qual é o salário do obreiro? Qual é o salário, vamos dizer assim, do evangelista? Que hoje também se tornou mais um cargo no sistema religioso. Então, qual é o salário do obreiro? Ora, você vai sair para poder pregar o evangelho. Você faz parte do reino de Deus. Então, Deus sabe a hora que você vai sentir fome, e vai ter uma hora que vão te oferecer um refrigerante, vão te oferecer ou até mesmo um prato de comida, um biscoito, ou qualquer outra coisa. Estou falando por experiência própria, tá ok, meus amados? Então eu já fiquei o dia todo pregando o evangelho, e numa casa que eu entrei, que na verdade ofereceram, né, para que eu entrasse, me convidaram, então eu entrei, e ali me deram ali Coca-Cola, me deram até pedaço de bolo, broa, né, que é a broa. Me deram um pedacinho de broa e um copo de Coca-Cola, ok? Então esse é o salário digno do obreiro, e muitos pastores hoje, e todos aqueles que estão dentro do sistema religioso, defendem o dízimo em cima disso aqui. Então eles afirmam que o dízimo que você dá na igreja, uma parte vai para o bolso do pastor, outra parte vai para a igreja que ele fundou, tá ok? E a outra parte fica guardada, tá ok? E essa parte que fica guardada, ela só é tirada depois de muita burocracia. Se você for membro de uma igreja e você precisar de um tanto, então ali o pastor vai fazer uma reunião com o ministério vai saber quanto você pediu, e vai ver o que, se você é dizimista, se você vai todos os cultos à igreja ali, entendeu? Se você está se interessando em fazer parte do ministério, etc. Então existe uma burocracia para te ajudar, tá ok? Então eles mesmo confirmam que do dízimo que você dá, eles pegam dinheiro para o bolso deles, tá ok? Então eles pegam isso aqui como salário, como se fosse dinheiro, e simplesmente inverte o que Jesus quis dizer, tá ok, meus amados? Então, quando você for pregar o evangelho,
não precisa levar comida, bebida, entre outras coisas. Vai e prega o evangelho porque você não faz parte desse mundo, mas digno é o obreiro do seu salário. Alguém vai te convidar e você vai ser alimentado, ok, meus amados? E para terminar, no versículo 7 diz: não andeis de casa em casa, ou seja, não ande de casa em casa nem para ser alimentado e também nem para ficar perturbando os vizinhos, né? Porque nem todo vizinho vai te receber. Eu vejo a Igreja Universal fazendo muito isso, indo de casa em casa. E também os testemunhos de Jeová aqui também estão incluídos no sistema religioso evangélico. Eles também vão de casa em casa, ok? Então, meus amados, o obreiro é aquele que leva as boas novas do reino de Deus, a salvação daquele que Jesus escolheu, ok? E o obreiro, os irmãos vão lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no capítulo 2 inteiro, não inteiro, mas se os irmãos quiserem ler o capítulo 2 inteiro para poder entender até melhor, podem ler, tá ok? Não vai fugir aqui do discernimento, mas podem ler o capítulo 2 inteiro, tá ok? Mas eu indico aos irmãos focarem principalmente na parte final do capítulo 2, a partir do versículo, por exemplo, do versículo 14 até o final do capítulo 2, mas novamente dizendo, os irmãos podem ler o capítulo 2 inteiro. Você pode ver que os próprios apóstolos também foram obreiros, tá ok? Eles transmitiam as boas novas do reino de Deus. Então, no fim da pregação de Pedro, que convenceu pessoas para Cristo através do erro deles, né, que fizeram eles se sensibilizarem, e também fizeram eles, teve um pesar no coração, e eles perguntaram: o que a gente vai fazer? E que agora a gente está ferrado. Foi mais ou menos isso. Então ali o Pedro fala para que eles saiam dessa geração perversa. E ali ele batiza quase 3.000 pessoas, ok? Então o obreiro ele vai, prega o evangelho, leva a salvação às pessoas, convence pelo Espírito Santo a pessoa do pecado a Cristo e logo em seguida é batizado, ok, meus amados? Assim é a obra do obreiro, é a obra daquele que vai pregar o evangelho, tá? Para terminar o vídeo, meus amados, digo aos irmãos: cuidado com auxílios de, caso você queira pregar o evangelho, de uma pessoa chegar e falar assim: olha, fala com o teu pastor primeiro, para ver se você está preparado, porque não pode ser assim não. Meus amados, é diabo, tá ok? É Satanás. Então, a partir do momento em que você tem o conhecimento, se converteu, desceu as águas, é uma nova pessoa em Cristo, você já é a luz do mundo, o sal que salga a terra. Pregue o evangelho, batiza, faça discípulos para Jesus Cristo, batizando em nome de Jesus. Amém? Não precisa de pastores do sistema religioso para te autorizar a pregar o evangelho, a ser um obreiro do reino de Deus. Amém, meus amados? Então hoje, infelizmente, a pregação do evangelho está muito restrito no sistema religioso. Mas assim é a verdadeira obra, a qual nós já estudamos agora em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Não entenderam, negativem o vídeo e comentem embaixo. Amém? Que assim eu faço um outro vídeo. A paz de Jesus Cristo esteja convosco. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.